Amém. Saudados irmãos, com graça e paz do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor nessa noite. Por mais uma vez podemos estar em sua casa, louvando ao seu nome, engrandecendo os seus feitos em nossas vidas. Por mais uma vez podemos estar em sua presença, pois é motivo de muita alegria todas as vezes que nos reunimos na presença do Senhor, pois estamos nos reunindo e prestando culto àquele que nos salvou, aquele que entregou a sua vida em favor de muitos, aos quais nós fazemos parte desses também, amém? Eu já peço que os irmãos abram vossas Bíblias, lá no Salmos 24, um Salmo de Davi, o Salmo 24. E nessa noite, meus irmãos, eu quero tratar acerca de um assunto com a igreja, que é acerca do louvor a Deus. E nós sabemos como é bom louvar ao Senhor, nós experimentamos isso em nossas vidas. Nós vimos anteriormente um momento de louvor ao qual nós estávamos adorando ao Senhor, estamos felizes, nós sentimos a presença do nosso Deus. E nessa noite eu não venho com o intuito de padronizar ou trazer um padrão de louvor ao qual nosso Deus ele merece ser entoado ao seu nome, mas nessa noite eu quero trazer a importância do louvor em nossas vidas, porque nós entendemos que assim como o momento de oração, assim como esse momento da palavra, ele é importante para nossas vidas, nós entendemos também que o louvor, ele é extremamente importante para nossas vidas. Então, diante disso, eu trago esse Salmos 24, não de forma expositiva, mas que nós vamos ver que ele trata acerca desse assunto do louvor a Deus, e ele expressa essa questão, porque nós sabemos que muitos salmos, eles são cânticos entoados ao nosso Deus. Então, a maioria dos salmos, eles nos mostra como o nosso Deus, ele merece e deve ser louvado. Então, vamos ler o salmo todo, tem 10 versos, que nos fala o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que os buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então, como falei, não trarei esse salmo de forma expositiva, mas trago ele como base para a nossa ministração nessa noite. Amém? Então, meus irmãos, quando nós geralmente falamos de nossos aspectos com o nosso relacionamento para com o nosso Deus, normalmente nós damos ênfase à oração e à leitura da palavra, não é isso? E esses são os meios de graça as quais o nosso Deus, ele disponibilizou
para nós nos relacionarmos com Ele, e geralmente são esses meios aos quais nós mais nos apegamos quando falamos do nosso relacionamento para com Deus. No entanto, ao falar do nosso relacionamento com Deus, existe um fator que é muito importante nesse meio, que é o louvor a qual nós entoamos ao seu nome. E sim, quando nós louvamos a Deus, nós estamos nos relacionando com Ele. E por isso que jamais nós devemos poupar ou nos poupar de tal maravilhoso benefício que é de louvar ao nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, o louvor, ele é tão importante em nossas vidas quanto a leitura da palavra. Por isso que ele se faz presente como um elemento de culto. E não somente isso, mas ele nos leva a nos conectarmos com nosso Deus e declarar os seus feitos por nós. É isso que nós fazemos quando nós estamos louvando ao Senhor. Só que existe um agravante muito complicada e delicada nos nossos tempos atuais acerca dos nossos louvores, nossas canções, porque atualmente nós temos visto quanto a música ela tem tornado muitos cristãos, né, em artistas famosos. Não é isso que muitas vezes nós temos observado em redes sociais, em canais de comunicações. É isso que nós temos observado no meio gospel atualmente. E o que acontece é que, no mesmo tempo, nós temos observado um aumento significante de letras que muitas vezes são sem sentidos ou sem fundamentos bíblicos. E isso é algo que nós devemos ter muito cuidado em nossas vidas. E quando nós paramos para analisar as músicas atuais, muitas vezes nós vemos o quão vazias elas são. Muitas até mesmo estão cheias de harmonias ou melodias belíssimas até de se ouvir. No entanto, elas não estão em harmonia com as Escrituras. E isso é algo que muitas vezes nos leva a pensar e a refletir que tipo de louvor nós estamos louvando ou que nós estamos entoando ao nosso Deus. E meus irmãos, muitos cristãos eles não sabem, mas às vezes eles estão cantando heresias ou até mesmo letras que não definem o caráter de Deus ou não mostra aquilo o que Ele fez e faz por nós. E isso é um grande perigo que nós corremos em nossas vidas, porque o louvor ele é um grande meio de evangelização, assim também como um grande meio de pregação também. E não somente isso, mas o louvor ele é uma das formas de você doutrinar a igreja, porque o louvor ele tem essa capacidade. Quando nós cantamos louvores, que nós expressamos verdades bíblicas, nós estamos ensinando a igreja, nós estamos doutrinando a igreja acerca das verdades das Escrituras. E por isso que nós precisamos analisar o que é que nós estamos declarando em nossas canções, porque existem muitos ouvidos abertos ouvindo as nossas declarações. Mas será que o que nós estamos entoando está de acordo com as Escrituras ou está de acordo com aquilo que o meu coração acha certo? Então, precisamos ter essa cautela, esse cuidado com as nossas canções, com os nossos louvores, a qual nós muitas vezes entoamos em culto público, porque eles têm esse papel fundamental, que é de levar o Evangelho do Senhor. Então, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu estou louvando? Ou quem tem sido
o centro das minhas canções? Ou existe um padrão de louvor bíblico? Será que a Bíblia ela define um padrão de louvor? Então, diante desses questionamentos, meus irmãos, eu nos trago alguns pontos nessa noite, resumindo ele em 5 breves pontos, onde nós iremos tratar desse assunto. E o primeiro o que é ou o que significa a palavra louvor. E o segundo eu trago para nossas vidas qual o propósito do louvor na vida do cristão. E em terceiro eu trago o que se deve conter nos nossos louvores. E em quarto lugar, eu quero trazer nessa noite uma observação nos louvores nos tempos atuais e como muitos deles se extraviaram da verdade das Escrituras. E como em quinto lugar, eu trago uma breve conclusão para nossas vidas. Amém? Então, o primeiro ponto, o que é ou o que significa a palavra louvor? E quando nós paramos para observar ou para estudar, essa palavra, ela se deriva do hebraico, né? Que vem do seu original a palavra halal, H-A-L-A-L. E essa palavra, ela significa, né, louvor, ou também ela traz o significado de elogiar ou de engrandecer alguém. E quando nós paramos brevemente para analisar esse significado da palavra louvor, nós conseguimos entender que quando nós estamos louvando, na verdade, nós estamos elogiando a alguém ou nós estamos engrandecendo a alguém, não é isso? Ou seja, louvar é você elogiar algo ou alguma pessoa. Como, por exemplo, quando alguém tem uma atitude admirável, o que é que nós dizemos muitas das vezes, né? Que atitude louvável dessa pessoa. Isso que essa pessoa fez é algo louvável, né, nos dias de hoje. Então, quando nós falamos isso, nós estamos elogiando essa pessoa por tal atitude, por tal ação, ou algo que ela tenha feito. E partindo dessa informação, essa informação ela nos leva a nós entendemos que a única pessoa que merece ser elogiado e que merece ser exaltado por nossas bocas é a pessoa de Jesus Cristo. Deus, Ele é o único que merece receber todos os elogios cabíveis do mundo. Ninguém na face da terra, por mais justa que essa pessoa seja, ou por mais admirável que essa pessoa seja, nunca se comparará ao nosso Deus, ou seja, ela nunca será digna de receber os nossos louvor ou os nossos elogios, ou nunca merecerá ser engrandecida. O nosso Deus, Ele é o alfa e o ômega. O nosso Deus, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a causa e a razão de toda a nossa existência. É Ele quem todos os dias nos cobre de graça e derrama as suas misericórdias sem fim sobre nossas vidas. Então eu lhe pergunto, quem merece ser louvado? Sou eu ou é o nosso Deus? Quem merece ser louvado? É você ou o nosso Deus? Por isso, meus irmãos, que sempre nós devemos engrandecer somente a Ele e nunca, jamais o homem ou qualquer coisa que o homem faça, por mais que seja uma atitude ou uma ação admirável demais a nossos olhos ou algo que nós venhamos entender como
algo muito bom que tal pessoa possa chegar a fazer, mas nós já entendemos que qualquer bondade que venha do ser humano não provém dele mesmo, provém de Deus. É a graça comum de Deus derramada sobre nossas vidas. E por isso que nós temos essa capacidade de demonstrar bondade, porque Deus ele é o centro, Ele é a própria bondade e Ele compartilha desse atributo conosco. Então, devemos entender que a única pessoa que merece ser louvada e exaltada e engrandecida em nossas vidas é a pessoa de Jesus Cristo. A obra de Deus realizada por nós ao entregar Jesus naquela cruz é algo que deve ser louvado todos os dias em nossas vidas. Deveríamos engrandecer ao seu nome como se fosse a única coisa que se importasse em nossas vidas. Mas será que nós fazemos isso todos os dias? Será que nós louvamos ao Senhor todos os dias? Nós temos como um riquíssimo exemplo a atitude de Jó, o qual perdeu tudo o que tinha. No entanto, qual foram as palavras que Jó ele se referiu à sua mulher quando a criticou? O que foi que Jó falou naquele momento? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, um exemplo de um homem que tinha muitos bens, muitas coisas, mas perdeu tudo. Só que ele entendia que o real sentido da sua existência não eram os seus bens, não eram as suas posses, mas era a pessoa de Jesus, era o ser de Deus habitando em sua vida. E por isso que, por mais que ele viesse a perder tudo, em nenhum momento ele deixou de louvar ao Senhor. Muito pelo contrário, ele bendizeu ao nome do Senhor diante de suas necessidades. Então, tal exemplo, meus irmãos, nos mostra que louvar a Deus e engrandecê-lo não é algo que depende do nosso estado físico ou do nosso estado emocional, mas é algo que vai muito além disso, pois é algo que provém do fundo do nosso ser. É um reconhecimento do que Ele é e do que Ele fez em nossas vidas. E o louvor ele é tão importante em nossas vidas que nos nossos momentos de devocionais, assim nós aprendemos na primeira apostila de que precisa ter alguns elementos, e um dos elementos dos nossos devocionais é o louvor a Deus. Precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos meditar na palavra, mas nós também precisamos louvar ao Senhor, porque bendizer ao nome do Senhor nunca é demais em nossas vidas. E, meus irmãos, eu trago um segundo ponto para nossas vidas. A outra pergunta de qual é o propósito do louvor? Se nós entendemos o que significa a palavra louvor, o que significa elogiar ou engrandecer, então, qual é o propósito do louvor em nossas vidas? A quem nós devemos elogiar, a quem nós devemos engrandecer? Como é que isso deve ser expresso nas nossas vidas? E eu trago um primeiro subtópico desse primeiro ponto, de que o louvor, ele tem como objetivo nos conectar com Deus. E, meus irmãos, assim como a oração, o louvor, ele é um momento onde a nossa mente e a nossa alma e o nosso coração, ele é elevado ao trono da graça. E ali nós servimos ao Senhor como uma oferta agradável a Ele. Então, quando nós estamos louvando ao Senhor, nós não estamos apenas expressando ou cantando meras canções ou meras letras escritas por homens, mas nós estamos declarando o poder do nosso Deus. Nós estamos nos conectando com Ele da mesma forma que nós nos conectamos com Ele através da nossa oração, onde nós concentramos nosso ser, onde nós concentramos a nossa mente. Da mesma forma deve ser no nosso momento de louvor. Precisamos fazer isso, precisamos elevar a nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser em adoração ao Senhor, porque nós estamos elogiando ao Rei da Glória, nós não estamos elogiando a qualquer pessoa.
Por isso, meus irmãos, que o louvor ele faz parte do culto, ele faz parte do nosso devocional, e assim também ele deve fazer parte da nossa vida cotidiana, porque ele é totalmente importante para nossas vidas. Quando nós louvamos, nós sentimos a presença do nosso Deus em nossas vidas. Nós temos certeza de que Ele nos ouve, porque nós estamos entoando ofertas de louvor a Ele. E assim nós sabemos que nós não estamos jogando palavras ao vento, mas estamos unicamente engrandecendo ao Deus da nossa vida, o Deus que nos deu a salvação, a qual nós nunca merecemos e nunca mereceríamos. Mas não somente isso, meus irmãos, o louvor também ele tem como propósito dar a Deus a glória que lhe é digna. E nós sabemos que o louvor foi uma das formas as quais o nosso Deus ele escolheu para receber glória. Nós glorificamos a Deus em toda a nossa maneira de viver, é verdade. Mas o louvor também foi uma das formas aonde o Senhor ele escolheu para que nós, seres humanos, viéssemos dar glórias ao seu nome. E, meus irmãos, não somente isso, mas o louvor, ele é um dos meios principais da propagação do Evangelho. E através do louvor nós somos ensinados, nós aprendemos acerca das verdades contidas na palavra de Deus. O louvor, muitas das vezes, ele nos ajuda a nós fixarmos essas verdades de maneiras mais dinâmicas, né, e de maneira mais espontânea em nossas vidas. Pois, na verdade, quando nós louvamos, ou pelo menos deveríamos louvar a palavra de Deus. Então, nós temos muitas canções que são baseadas nas Escrituras, como, por exemplo, a canção Salmo 103, que é literalmente o Salmo 103 expressa e cantada, né, nas nossas vidas. Existem canções também de Salmos 91, Salmos 93, e, enfim, muitas canções que são a palavra do Senhor pregada. E muitas das vezes nós temos alguma dificuldade de entender algum texto ou de fixar algum versículo em nossas vidas, em nossas mentes. E quando nós louvamos canções que são baseadas nas palavras, nós temos uma facilidade melhor de gravar certas verdades escritas ou descritas nas Escrituras, porque o louvor muitas das vezes ele fica permeando por nossas mentes, nossos corações e faz parte das nossas vidas. Então, certamente, as palavras e as verdades contidas nessas canções, literalmente e certamente fará parte do nosso viver também. E o louvor, né, ele tem essa função de nos ajudar a fixar essas verdades nas Escrituras em nossas vidas. E, meus irmãos, o próprio Deus, ele utilizou desse método. E eu lhes convido você a lermos Deuteronômio 31, 19. Deuteronômio capítulo 31, o verso 19, que nós vamos ver como o próprio Deus utilizou desse método de canção para que as pessoas viessem fixar as suas verdades em suas vidas. Deuteronômio capítulo 31, verso 19, a minha versão diz assim: escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, se você for ler mais para frente, lá no capítulo 32, nós veremos que cântico é esse que está descrito como o cântico de Moisés. Mas o que eu quero fixar nessa noite e focar nessa noite é de que o próprio Deus ele se utilizou desse método, onde ele deu uma canção a Moisés e pediu para que ele ensinasse essa canção
ao povo de Israel como um método de memorização das palavras ao qual Deus tinha a falar com aquele povo. E, meus irmãos, eu trago uma curiosidade para nossas vidas, que eu achei muito interessante, é de que estudos vão nos mostrar de que Martinho Lutero, ele acreditou que a sua mensagem, ela foi mais propagada por meio das suas 37 canções, a quais ele compôs, do que por meio das suas 95 teses, a qual ele pregou na porta, daquele templo, onde nós reconhecemos como o auge da reforma protestante. Então, uma das canções que é muito conhecida de Martinho Lutero, que foi escrita há mais de 500 anos atrás, que até hoje permeia por nossas vidas, é a canção Castelo Forte, que tem até uma versão de Projeto Sola, que é uma versão bem animada e bem alegre. E nós vemos como essa canção, ela transmite uma verdade em nossas vidas e que permeia por muitos séculos, que permeia por mais de 500 anos. Então você veja como o poder, como o louvor, ele tem um poder de transmitir a verdade do Evangelho, de fixar verdades em nossas mentes. Uma canção que foi escrita há mais de 500 anos atrás, até hoje é louvada, porque se trata de uma verdade das Escrituras e que tem um poder tremendo de levar o Evangelho do Senhor e de expansão do Evangelho do Senhor. E isso nos mostra, meus irmãos, que o louvor ele tem um grande alcance na propagação do Evangelho. E por isso que nós devemos fazer um bom uso dos louvores nos momentos de evangelização, nos momentos de cultos, de ruas, a qual nós fazemos muitas das vezes. Mas não somente isso, trago como um terceiro ponto de nossas vidas, o que deve conter o louvor. Nós aprendemos o que significa a palavra louvor, nós aprendemos qual o propósito do louvor das nossas vidas, que é de nos conectar com Deus e também de pregar o seu Evangelho. Mas o que deve conter no louvor? E talvez essa resposta seja óbvia em nossas vidas, que o que deve conter nos louvores é a verdade do Senhor, é a palavra do nosso Deus. Mas o que acontece é que muitas das vezes não é assim. Nós observamos que muitas das vezes não é assim que as canções de hoje em dia elas são compostas. E, meus irmãos, se nós partimos da lógica de que o louvor ele precisa engrandecer ao nome do Senhor e que precisa elogiá-lo, só nos resta duas coisas que nós entendemos que precisam conter nas canções, que é mostrar quem Deus é, ou seja, mostrar o caráter de Deus, e em segundo lugar, mostrar o que Ele fez e o que Ele faz em nossas vidas. E, meus irmãos, nós temos uma coletânea de salmos, onde, na sua maioria, ou seja, mais de 70% dos salmos, são saltérios de louvores ao Senhor. Quando você começa a ler os salmos, na maioria deles, os salmistas, eles estarão elogiando ao Senhor. Eles estarão engrandecendo ao Senhor, mostrando aquilo que Deus é e mostrando aquilo que Deus fez em sua vida. E quando nós olhamos para esses salmos, nitidamente nós identificamos essas duas coisas: quem Deus é e o que Ele fez. Um grande exemplo é esse Salmo 24, ao qual nós estamos, onde a primeira pergunta ou a primeira afirmação que tem que conter nos louvores é de quem Deus é. Onde é que se encontra isso nesse salmo? E você consegue ver isso no versículo 8 ao versículo 9, onde o salmista mostra quem Deus é, dizendo o seguinte: quem é o Rei da Glória? Ele faz uma pergunta e ele traz essa pergunta retórica, porque só existe um Rei da Glória. E ele fala: o Senhor forte e poderoso, o Senhor Deus nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, nesse salmo, o salmista ele declara quem Deus é. Ele expressa o caráter de Deus, mostrando que o Senhor
Ele é o Rei da Glória. Mas não somente isso, Ele nos mostra o que Deus fez e o que Ele faz. E o que foi que Deus fez? Isso está nos versos 1º e verso 2º. Ele diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, e o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, Deus, Ele é o Rei da Glória. E o que foi que Ele fez? Ele criou a terra, Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas. Então, esses dois princípios, eles precisam conter em nossos louvores, para que, na verdade, possa ser descrito como um louvor. Porque se um louvor ele não contém essas duas coisas, ele não pode ser descrito como um louvor. Se não mostra o caráter de Deus, se não revela o caráter de Deus, se não mostra aquilo que Deus fez pelos seus e pela humanidade, não pode ser considerado um louvor. Isso, meus irmãos, nos mostra que não podemos encontrar uma referência melhor do que é louvor, senão por meio da palavra. A palavra de Deus, ela nos mostra quem Deus é e o que Ele fez por nós. Então, quando formos louvar ou escrever alguma canção ou algo do tipo, use a palavra de Deus como letra para essas canções e certamente nós estaremos elogiando e engrandecendo ao nome do Senhor. Então, isso é o que deve conter nas nossas canções e nos nossos louvores. Mostrar quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele faz por nós. Então, a partir de hoje, quando você for escutar uma canção, você for entoar uma canção de louvor ao Senhor, se atente nisso. Se essa questão expressa o caráter de Deus, se esse louvor expressa o caráter de Deus, ou se ele mostra, né, o que Deus fez ou o que Ele faz por nossas vidas, e certamente nós estaremos louvando canções extremamente bíblicas e direcionadas pelo nosso Deus. Amém? Mas não somente isso, trago para nós também o quarto ponto, penúltimo ponto, uma simples análise acerca, né, das canções que muitas das vezes contém no meio gospel atualmente. E, meus irmãos, quando nós olhamos para as nossas igrejas e as canções que muitas das vezes são entoadas, muitas das vezes é algo que até mesmo nos traz vergonha, porque as canções, elas estão cada vez mais distantes da palavra do Senhor e mais perto do egocentrismo humano. Muitas das músicas, muitas das canções, ou que se denominam louvor, elas estão mais distantes das verdades das Escrituras e a cada vez mais elas têm colocado o homem no centro desses louvores. E por isso se faz totalmente necessário nós entendemos que existe uma grande diferença entre louvor e entre uma música qualquer. E música é qualquer coisa que se contenha dentro de uma melodia, né, e que explore um pensamento ou um sentimento. Então, qualquer um de nós aqui que entenda o básico de música, poderíamos pegar uma melodia e colocar uma letra ali que nós iríamos compor uma música. Já o louvor, meus irmãos, é algo que só pode ser dirigido ao nosso Deus, o Deus vivo. Porque o louvor, ele expressa o ser de Deus. Ele expressa aquilo que Deus é. Então, o louvor, ele tem como um propósito engrandecer ao nosso Deus, como nós já vimos. Já na música, é possível você falar qualquer coisa que esteja na sua mente. E isso não vai se denominar um louvor, porque não está expressando o caráter de Deus, ou não está mostrando aquilo que Deus fez por nossas vidas. E, meus irmãos, o que muitas vezes nós temos observado é que tem se cantado muitas músicas nas igrejas e menos louvores nas igrejas. As pessoas, elas se distanciaram da verdade e por isso até mesmo as suas canções, elas não estão mais centradas num Deus Altíssimo, e sim num ego humano. O homem, ele tem sido o centro das canções e não o Deus dos deuses.
Isso, meus irmãos, nos leva a nós refletirmos sobre o que nós estamos cantando a Deus, que tipo de canções nós estamos entoando ao Senhor. Será que estamos elogiando a Ele ou nós estamos elogiando a nós mesmos? As nossas canções, ela tem o seu fundamento na palavra, ou as nossas canções, ela tem o fundamento naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, naquilo que eu quero? Essas perguntas, elas precisam permear as nossas mentes e nos levarmos, meus irmãos, a refletir sobre qual oferta de louvor tem saído de nossas bocas e como isso tem sido feito. Será que estamos declarando a verdade do Evangelho com firmeza ou estamos apenas entoando canções e músicas de boca para fora e não louvores? Então, eu trago para nós como conclusão e reflexão para nossas vidas apenas duas aplicações de 2 pontos. O primeiro é: nós temos motivos de sobra para louvar ao nosso Deus. No entanto, nós precisamos fazer isso de maneira correta, como Ele merece ser louvado. E como é que nosso Deus ele merece ser louvado? Precisamos expressar o seu caráter, o ser de Deus, e precisamos expressar aquilo que Ele fez e faz por nós. E não somente isso. Lembremos da passagem de João 4, o versículo 23, onde nos mostra que Deus, Ele precisa ser adorado em espírito e em verdade. E por isso que nossos louvores, eles precisam ser voltados para Ele e nunca para nós mesmos. Ele precisa estar pautado nas Escrituras e mostrar as verdades do Senhor e nunca o nosso próprio raciocínio, o nosso próprio entendimento. Amém? Então, dessa forma eu agradeço essa rica oportunidade ao nosso Deus e espero que nós saiamos daqui nessa noite entendendo o que é louvor, como isso deve se conter em nossas vidas e o que é que deve conter as nossas canções. Porque, meus irmãos, nosso pastor Roberto, o pastor da igreja onde eu e minha esposa congregamos, ele fala que um dos momentos em que o cristão ele mais mente é nos louvores. Porque muitas das vezes nós cantamos canções que expressam verdades bíblicas e muitas das vezes nós não vivemos aquela verdade. Então, que possamos entender que o louvor, ele se faz necessário em nossas vidas e que ele precisa ser entoado de maneira correta e que somente nosso Deus é que merece ser elogiado e engrandecido. Amém? Então, dessa maneira, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.